Para já, os alunos só têm aulas de manhã porque têm que estar com os pais, têm que estar com os encarregados de educação porque têm o ensino e depois têm educação com os pais. E os pais também têm que vir cedo para casa para estar com os filhos. Bom. Portanto, às 4 da tarde, toca ao ponto e eles encontram-se. E às 4 da tarde, os pais levam os filhos para os campos desportivos e vês um campo a perder de vista, com pistas de atletismo, com pequenas unidades militares, e as crianças são entregues a instrutores militares, a instrutores de educação física, e os pais estão a conviver ali sentados à espera que eles acabem as aulas, portanto há o convívio social, e os miúdos desde os 6 anos que têm instrução militar, têm instrução patriótica, têm instrução sobre o que é nação, têm instrução ortodoxa, religiosa, e chegam aos 21 anos e o que é que a Sérvia é? É uma população em armas. Mas é uma população de jovens que tiveram educação, fora deste globalismo da educação, onde não é promovida, a educação é promovida assim a manipulação. E eu penso que Portugal precisava, não de um serviço militar obrigatório, porque nós não temos dinheiro para pagar um serviço militar obrigatório, mas sim de voltarmos outra vez à educação da ética, voltarmos a Esparta e a Atenas, e os jovens terem esse misto desde a escola, em que têm a filosofia, têm o saber questionar tudo e o saber perguntar as coisas, mas depois também terem uma instrução sobre disciplina, sobre espírito de equipa, sobre trabalho em equipa, sobre servir, de pequenas instruções militares, em que poderia haver uma parceria entre o Ministério da Educação e o Ministério da Defesa, em que no final de cada ano os jovens, em vez de irem, estavam ali 2 semanas, iam para uma unidade militar, ou para uma unidade de polícia, uma academia de polícia, uma unidade de bombeiros, e estavam a aprender a ser cidadãos e a defender o bem comum. No fundo, tentar trazer outra vez o ensino da ética, da filosofia e da moral para a juventude, porque de outra forma não os vamos conseguir recuperar, não os vamos conseguir agarrar. Eu acho que é uma boa proposta, mas difícil neste nosso meio, porque realmente esse tipo de pensamento, a primeira parte dos insurgentes e esse tipo de pequenos grupos, é evidente que isso é uma parte quase que uma continuidade dos templários e do que eu tenho referido com alguma originalidade aqui, mas seguindo um bocadinho até o Sampaio Bruno, que é os Cavaleiros do Amor, que é uma tradição portuguesa de cavaleiros com esse espírito todo de ética e de cavalheirismo com a mulher e com o inimigo, e que foi, de facto, permitiu aos cruzados serem iniciados nas ordens de cavalaria islâmicas e islâmicas neles, haver um tanto cordial entre os cavaleiros indianos, a classe nobre indiana ali na zona de Goa, que colaborou com o Dom Afonso Albuquerque, etc., porque havia esses grupos de pessoas que mantinham uma ética muito forte e a tal coragem que como nós sabemos, significa cor agere, agir a partir do coração. Portanto, agir a partir do coração, no fundo, agir a partir da sua irradiação de amor, da caridade e do tal Espírito, do tal Cristo e dessa capacidade de abnegação do mártir que Jesus tem. Por exemplo, os Xias da Pérsia têm imenso, não é? Dizem que eles têm sido, foram sucessivamente mortos os 12 ímãs, o Ali, o que se casa com a filha do profeta, e depois os filhos dele foram todos mortos, até o último desaparecer, que é considerado o Mahdi, que poderá voltar um dia, não é? E que fica também um bocado como o Messias cá de vir, ou como Dom Sebastião cá de vir, etc. E que implica também essa consciência de que há uma vida depois da morte, não é? A partir de uma prática de meditação. Portanto, eu acharia perfeito essa tua medida, apesar de eu ter sido filho de militar e ter estado no colégio militar e ter pertencido à ALOC, que era a Associação de Livres Objetores de Consciência, como também ao Comitê Antinuclear de Lisboa, na minha juventude mais pequena, também não, quando lembro de estar a falar até com um jornalista muito importante,
estávamos os dois a estudar Direito, e ele dizia, estávamos quase a terminar os cursos e podíamos ser chamados, quando terminasse o curso, para o ultramar, e ele dizia que ele iria fugir. Eu disse, eu não posso fugir, primeiro tenho um pai militar. Há um conceito importante aí, que é São Tomás de Aquino e penso Santo Agostinho também o referiam, que é a guerra justa. Claro, o sentido da guerra justa, que é a guerra que não é uma guerra ofensiva para oprimir, mas de defesa. Defesa dos valores. Sim. E esta guerra dos patriotas é a guerra justa. Não é? Sim. Não, isso aí, defesa da nação. Eu aí estou de acordo completamente, portanto eu ali até estava a sentir que tinha que ir por obrigação familiar, por obrigação de uma certa ética, de não estar a fugir, a assumir a responsabilidade, já que nasci nesta época e tenho. Mas hoje claramente que sinto que o Cristo chega a dizer que aos discípulos que pega numa espada, não é? E, portanto, há ali uma afirmação de que nós não podemos deixar que o mal tome conta e que mate milhões de pessoas e escravize, tanto mais se acreditamos que existem mesmo entidades negativas. Portanto, é outro mistério que nós não sabemos muito, não é? Os mistérios do mal, do demónio, do Lucifer, não é? E fala-se que alguns destes grupos globalistas estão sob esse tipo de efeitos e que fazem até utilizações estranhas disso, e vemos como tem havido uma repulsão muito grande em relação à cruz e aos símbolos religiosos, etc. Exatamente forças que nós sabemos que são operativas em termos de forças subtis no universo para limpar das forças negativas. Portanto, é evidente que existe, sairmos para uma excessiva dualidade, nós temos que distinguir que às vezes há guerras justas ou injustas, ou que há males que se vem um leão que vai atacar ali uma pessoa e matar uma criança, nós temos que lhe dar um tiro, não é? E é o que está a passar em certos casos, não é? Sim. E, portanto, esse tipo. Agora, eu aí, como tu dizes, essa proposta parece um bocadinho ousada, deste país que ainda está um bocado, não sei se traumatizado pelo desenrolar da guerra do ultramar, ou o que é que seja, e pelos serviços militares, etc. Tentar obrigar já agora, acho que é um bocado forçado, não é? Muito difícil, mas a ideia de haver maior abertura e maior educação, se fosse complementada também com uma educação mais religiosa e espiritual, se fosse facultada às pessoas também terem capacidade de ter campos ou de encontros onde houvesse mais meditação e mais iniciação. Sim, filosofia e meditação e estudo dos textos sagrados com as etimologias e com o aperfeiçoamento. Portanto, eu acho que tudo funciona também a partir de pessoas que têm um bocadinho essa ligação, que são cavaleiros de amor por si, que é o teu caso, que já tiveste todos esses batismos de fogo, etc. Portanto, é evidente que és um exemplo de um fiel do amor, ou um fiel do dever, ou um cavaleiro do amor, etc. E, portanto, tens capacidade de tentar e poder despertar nos jovens alguma emulação de poderem praticar também. E é isso que esta classe política, basta ver o homem que dirige a NATO hoje em dia, o Marco Rothschild, o que é que aquele homem pode estar a representar as coisas? Um homem casado com outro homem que não tem realmente uma ligação vertical com a divindade, está completamente desequilibrado, vendido, está a dirigir as nações... está a querer entrar em guerra. Exatamente, está a servir, exatamente, querem destruir a Rússia porque é um país tradicional, tem uma igreja ortodoxa fortíssima, defendem a família, defendem os valores tradicionais, etc. E, portanto, está a ser completamente atacada. Eu escrevi, por acaso, até um artigozinho no meu blog, btx.blogspot, dois contributos para esta mesa redonda, que foi um prefácio que Pina Martins fez em 1948, uma tradução que ele fez do Berdyaev. O Berdyaev foi um daqueles tais 20 e tais filósofos russos que se opuseram ao marxismo, e o Stalin e os outros, depois de lá de uma conversa muito boa do chefe da serviço secreta, aceitou e pô-los todos num barco e mandou-os para a Europa, que foi muito bom. Veio o Ivan Ilyin, veio o Sérgio Bulgakov, foi um grande místico e religioso e filósofo, e veio o Berdyaev, que depois foi um grande crítico do marxismo e um grande defensor do cristianismo e da persona, da pessoa como liberdade,
como criatividade, como ligação a Deus. Está a ver? E ele então, o Pina Martins traduz isto, faz um prefácio muito interessante. Eu traduzi, gravei a tradução, li essa tradução, gravei e depois pus no blog. E o que é que eu vi um bocadinho? É que o Berdyaev usa lá muito a palavra social-democracia, e o Pina Martins, como estava lá no CADAC, que era o grupo de estudos de cristãos de Coimbra católico, não usa a palavra, usa apenas o liberalismo, quis estar a pôr um bocadinho em causa a social-democracia. E a nossa social-democracia nos primeiros tempos até era um bocadinho mais católica e mais cristã quanto aos valores. Sim. Hoje em dia está completamente vendido aos interesses, coisas, etc. E, portanto, deve ser desmascarada. As pessoas pensam que estão a votar no PPD, que estão a votar numa coisa cristã, etc. Onde é que aquele mel e